E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o José Marques, trabalho na Petrobras e faço mestrado na UFS. E junto com a Karina, o Ricardo, o Patrick e o Celso, desenvolvemos um trabalho que eu vou apresentar para vocês, que é a estimação do teor de óleos e graxas, o TOG, em água descartada no mar, usando redes neurais recorrentes. Bom, aqui é um breve roteiro, né, do que eu vou falar. Primeiro a introdução, depois o tratamento de água produzida, sobre os dados, os métodos propostos e os resultados e conclusão. Bom, o que é a água produzida? Na produção do petróleo, além do óleo em si, vem associados a ele o gás e água, que nesse caso é chamado de água produzida. E essa água produzida é o maior efluente do processo de produção de petróleo. E o que é o TOG? O TOG, que é o teor de óleos e graxas, ele é uma métrica de qualidade da água produzida descartada no mar. E os órgãos ambientais, eles estabelecem limites de TOG para esse descarte. Qual que é o problema? O CONAMA exige análise pelo método gravimétrico, ou seja, as amostras são coletadas na plataforma e enviadas para a Terra. Porém, essa logística faz com que os resultados tenham uma defasagem, e isso impede o controle e o monitoramento da planta com os resultados. Então, qual que é o objetivo do trabalho? Desenvolver modelos baseados em dados que auxiliem o monitoramento do TOG a fim de garantir que a água descartada no mar esteja dentro dos limites legais. Descartes de água com TOG acima do permitido pode implicar em multas pelos órgãos reguladores, além, claro, né, de prejuízo ao meio ambiente e à imagem da companhia. Bom, sobre o tratamento da água produzida, esse é um diagrama da plataforma que usamos os dados. O fluxo de produção chega num tanque decantador e é feita a separação primária entre a água e o óleo. A água sai do tanque decantador e vai para hidrociclones, depois para flotadores, e aí sim temos a água produzida que é descartada no mar. O TOG, vale frisar isso bem, é uma medida, é uma medida método dependente, ou seja, existem vários métodos para ter uma análise de TOG, só que o valor encontrado ele só tem significado real quando é informado o método que foi aplicado. A gente pode dividir esses métodos, né, em três grupos distintos. A gente tem os métodos de referência que os órgãos reguladores usam para fiscalizar. No nosso caso, é o método gravimétrico. Temos também os métodos de laboratório, de bancada, né? E também os métodos de campo, né, online. E os métodos, o gravimétrico, ele é formado por subamostras coletadas durante o dia, e essas amostras são enviadas para a Terra, e a média, essas subamostras são misturadas, e você tem um valor diário para cada, juntando essas amostras, né? As outras medidas, as de laboratório de bordo e os instrumentos online, eles fornecem valores com uma frequência maior. Sobre a coleta, o tratamento e a análise dos dados. O nosso modelo, ele possui entradas de diferentes fontes, a gente separou aqui em três grupos, né? As entradas de laboratório, que são as análises feitas no laboratório de bordo, que é o TOG fotométrico e o infravermelho. A gente usou também variáveis de processo, que são 104 dessas variáveis, e entre elas tem um analisador de TOG online, além de informações diárias, como produtos químicos e a totalização referentes a óleo, gás e água produzida. Tudo isso entra no modelo que tem a saída o TOG gravimétrico. Bom,
como é que fica a divisão dos dados, né? Como eu falei, são realizadas coletas durante o dia e essas subamostras são misturadas e geram um único valor diário. Então, para cada variável de entrada, a gente optou por fazer um tempo, né, um período de amostragem de 2 horas. A gente tem vários períodos de amostragem para cada variável, né? Então, você tem lá variáveis que o tempo de amostragem é de 5 minutos, nós pegamos uma média e calculamos para 2 horas. E aquelas variáveis que têm um período de amostragem maior, por exemplo, variáveis diárias, a gente repetiu os mesmos valores durante aquele dia. Então, com isso, a gente unificou todas as frequências de amostragem, né? E esse tamanho, o deslizante, né, utilizado foi de 48 horas. Essa divisão aqui é pertinente porque estamos usando estamos fazendo uma estimação de séries temporais, né? E nesse caso, é importante sempre ter em mente de fazer a validação e o teste sempre com dados posteriores aos dados de treinamento, né? Para não termos os vazamentos de dados. Então, dividimos os dados em 10 folds e a cada fold a gente aumentava o tamanho do treinamento. Cada quadradinho desse significa 32 amostras, né? Ou seja, 32 dias em que foram realizadas análises de toque gravimétrico. E usamos em cada fold 32 valores para fazer o banco de teste. O pré-processamento, optamos por fazer a padronização, pegando a média e o desvio padrão no banco de treinamento. Isso é importante também, né, visando essa divisão. Depois da padronização, limitamos as variáveis de entrada a uma faixa de -7 a 7. Essa técnica é chamada de clipping, né, visando principalmente tratar melhor os dados infinitos, né, que geram valores infinitos. Depois, os valores faltantes nós substituímos por valor -10. A parte de engenharia de atributos, nós fizemos criamos alguns atributos, né? Por exemplo, pegamos 5 transmissores de nível e calculamos a média para ter uma inferência da interface do tanque decantador, por exemplo. Fizemos também comparações entre temperaturas de tanques para identificar qual tanque estava em operação. Aquele com a temperatura maior seria considerado o tanque em operação. Fizemos também comparações entre as pressões em bombas para identificar qual que era que estava em operação, pegando um máximo entre elas. Fizemos algumas dessas, alguns tipos de engenharia de atributos para gerar atributos que melhor nos atendiam e eliminar variáveis. Bom, como havia falando, o número de variáveis é grande, né? No nosso caso foram 128, quando incluímos variáveis de processo, produção de áreas e os atributos calculados. Então, optamos por criar grupos de variáveis para manipular esse problema. A ideia, o objetivo principal é diminuir o esforço computacional e reduzir o número de variáveis necessárias para estimar o TOG. E esses agrupamentos de variáveis de entradas, eles foram realizados em função do equipamento a que as variáveis pertencem. E a outra ideia foi o aumento gradativo no número de variáveis. Então, temos 9 grupos diferentes de entradas e fomos fazendo os testes. Propusemos 2 modelos diferentes. Primeiro o LSTM e o segundo modelo é o LSTM com uma camada convolucional na entrada. Então, esses dois foram os que foram propostos. Para fazer a comparação do desempenho dos modelos que foram propostos, nós criamos 3 modelos baselines. O primeiro deles nós chamamos de ingênuo, né?
que ele pega, é bem simples, ele pega a média da saída, que é o TOG gravimétrico, no banco de treinamento e coloca e torna essa a saída do modelo. Então ele é bem simples mesmo. E criamos outros dois também, que era o seguinte, esses dois de baixo são referentes a análises de TOG feito a bordo. Então a gente pegou a média das análises feitas a bordo no mesmo dia e colocamos isso como a saída do modelo. Então, fizemos isso tanto para o TOG fotométrico quanto para o TOG infravermelho. As métricas que usamos foram duas. Usamos o RNSE, que é bem utilizado aí na área de machine learning de estatística, e usamos uma também que é a qualidade do modelo, que é o FIT. O FIT, ele faz uma comparação entre o erro médio do modelo e o erro médio do baseline, que usamos o ingênuo. Bom, aqui a gente pode ver a curva de treinamento de um dos modelos, né? E a gente percebe que o erro no banco de treinamento ele vai caindo ao longo das épocas. E o erro em laranja, que no banco de validação, ele cai, porém, próximo à época 100, o erro começa a subir. Isso é um indício, né, de overfitting. Então, para evitar esse overfitting, o modelo final que usamos é o que foi encontrado quando o erro de validação é o menor. Aqui temos uma comparação no banco de teste entre a saída do modelo, o que o modelo gerou, com o que era realmente o TOG gravimétrico, que é o valor real aí em azul. Então a gente percebe que o modelo, de certa forma, conseguiu acompanhar a tendência aí do valor de TOG, porém em alguns momentos teve valores discrepantes, né? Esse é o boxplot que faz a comparação entre os modelos propostos e os modelos baseline. Cada boxplot ele é formado por 10 valores, né? Esse boxplot representa 10 pontos, que é o valor do erro nos 10 folds no banco de teste. Então, a gente visualmente consegue perceber que os erros do LSTM e do CNN mais LSTM foram menores, ou seja, tiveram um desempenho melhor do que os modelos baseline, que os três, inclusive. Né? Aqui na tabela 2, fizemos uma comparação da métrica FIT entre os modelos. E a gente consegue perceber que o LSTM e o CNN mais LSTM atingiram bons resultados. Eles conseguiram 33% e 36% de fit, respectivamente. O baseline ingênuo, como é uma comparação com o próprio valor, ele sempre vai ter o valor zero, e o TOG fotométrico e o TOG infravermelho, eles tiveram valores desempenhos ruins, né, em relação aos modelos propostos. Qual foi a conclusão a que chegamos? Os resultados mostraram que modelos baseados em dados para estimação do TOG, eles podem ser viáveis e podem ser úteis. E percebemos também alguns pontos que podem melhorar o desempenho dos modelos, principalmente seleção de atributos, variação do tamanho da janela deslizante, né? Variação do tempo de amostragem, o uso de outros algoritmos para a criação dos modelos e a criação de ensembles. Bom, era isso. Agradeço a todos.